Se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você crê em Deus. Tenho certeza que você crê em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você tem fé neles. Tanto em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas você já parou para pensar o que significa a nossa fé? E o que é a fé? Bem, a palavra fé, ela vem para dar sentido a acreditar em algo sem ter provas. Então é aquilo que você acredita de corpo e alma, mas você não tem nada que você consegue comprovar. Mas com esse vídeo eu queria mostrar um pouco mais de onde vem a nossa fé. A palavra fé vem para dar sentido a você crer em algo mesmo sem ter nenhuma prova concreta. Esse é o sentido da palavra fé. Mas com esse vídeo eu queria mostrar o outro rumo, que mostra o tanto que a nossa fé tem provas tanto físicas e espirituais de que a nossa fé em Jesus, que a nossa fé em Deus Pai, é uma fé fundamentada. Para comprovar esse ponto que eu acabei de falar, que a nossa fé é fundamentada, a nossa fé tem como ser provada, tanto por meio físico, eu queria citar 3 pontos que dá base à nossa fé. Primeiro, relatos de pessoas que viram tudo que aconteceu, que presenciaram aquilo. Então, nós temos 4 evangelhos, que são anotações de pessoas que viram todos os fatos que aconteceram, viram Jesus, viram a vida. Então, nós cremos que o evangelho de João e de Mateus foram escritos pelos próprios apóstolos e que Marcos e Lucas foram escritos por discípulos ou companheiros, no caso, tanto de Paulo ou de Pedro, porque os nossos evangelhos foram ser escritos mesmo bem no final do primeiro século, então Jesus já tinha ressuscitado há 30 anos. Além de relatos de pessoas que viram tudo o que aconteceu, a gente tem relatos de pessoas que não eram seguidores de Cristo, pessoas que não gostavam do cristianismo, mas relataram que Jesus Cristo, um nazareno, morreu e foi crucificado em Jerusalém. E as 2 principais fontes que a gente tem do mesmo período em que Jesus viveu são um que é um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que em um de seus relatos falou que eu ouvi falar em Jerusalém e executaram Jesus, o Nazareno. Então a gente já tem uma fonte do próprio povo de Jesus que não era seguidor, e também a gente tem uma prova que é um manuscrito de um homem chamado Tácito, que ele era um senador romano, que ele também fala que durante o período do imperador Tibério houve a execução de um Jesus, o Nazareno também. Comprovando nosso segundo ponto, que a gente tem, além de pessoas que viram os fatos ocorridos, pessoas que não estavam dentro daquele meio do cristianismo, apontando que aquele fato ocorreu. Já no terceiro ponto, que é o ponto em que o cristianismo se torna uma religião em si, que é através da ressurreição. Porque se a gente pega antes no Velho Testamento, a gente pode voltar bem antes para o caso de Elias. Elias era um profeta de Deus, foi enviado por Deus para ir mostrando os caminhos corretos de Deus e para mostrar a parte visível de Deus, mostrar que Deus tem poder. Elias já fez milagres de ressurreição. Elias teve um caso que era o filho de uma viúva e ele ressuscitou esse menino. E depois de Elias veio Eliseu, e Eliseu também ressuscitou uma pessoa. E Jesus mesmo ressuscitou uma pessoa, que no caso foi Lázaro. Mas Jesus, até aquele momento, antes de ser morto e ressuscitar, o povo poderia pensar que ele era mais um profeta. Mas quando ele morre e ressuscita por si próprio, ele mostra sua natureza divina. Então, o terceiro ponto, que é o mais principal, que dá início à nossa fé, é a ressurreição. Porque com a própria ressurreição, ele mostra que ele não é só um profeta, que ele é Deus e é filho de Deus. E com isso, eu queria mostrar que a nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé que não precisaria de ter provas, mas a gente tem. E olha que eu nem falei nos milagres, não falei de acontecimentos que a gente não tem explicação nenhuma, que a ciência não comprova, mas apenas com esses 3 pontos, a gente já consegue basear a nossa fé em uma coisa concreta, uma coisa sólida. E eu quis focar em dar esse contexto
para a gente entender da onde vem a nossa fé, porque a gente crê em Jesus, porque a gente crê em Deus, porque quando a gente entende em qual é a verdadeira forma de Jesus, por que ele veio e por que eu sigo ele, fica muito mais fácil da gente saber e entender o caminho, que é o foco dessa passagem do dia de hoje. A passagem é João capítulo 10, versículo 1 ao 10, que nessa passagem fala sobre ouvir a voz do pastor, que nela Jesus, contando em parábolas, fala que já vieram na época dele e antes dele pastores que não eram pastores de verdade, que eram ladrões e enganadores, e que eles falaram para as multidões, mas ninguém deu muito moral para eles, porque as ovelhas não eram dele. E que a partir desse momento em que ele chegou, ele é o pastor das ovelhas. Todas as ovelhas que somos nós somos ovelhas dele. Que quando a gente sente isso no coração, sente ele falando com a gente ouve, porque ele é o bom pastor. E mais pra frente nessa mesma passagem ele fala: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele ainda deixa mais claro que a única salvação que a gente tem é através dele. Ele mesmo fala: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então eu peço, gente, que creiam nessa fé do único Deus vivo, o único Deus que morreu e ressuscitou, o único Deus que prometeu que um dia ele vai buscar a gente, que aqui não é nosso lar, e que o único caminho que você tem, se você quiser chegar a essa pastagem, essas pastagens verdes, agarrar todo esse amor que ele tem, é por ele é a porta.